Vocês já ouviram falar da técnica chamada RPD? Essa técnica chama RPD porque a Judith Beck deu o nome de Registro de Pensamento Disfuncional, já a Padeschi deu o nome de Registro de Pensamento Diário. Existem outros autores que dão definições diferentes para a mesma técnica. Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre ela. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou contar a situação e eu vou explicar aqui na lousa como é que funciona dentro do registro de pensamento diário. Estou deitada na cama, umas 8 horas da noite, veio o pensamento na minha mente. Não vou passar na prova. Como eu me sinto? Triste. Como eu me comporto? Continuo deitada na cama. Como é que funciona isso em estrutura da técnica, tá? Eu vou colocar aqui para a gente refletir junto. Situação, pensamento, emoção, comportamento. A emoção a gente sempre mede de 0 a 10 quanto que ela está naquele momento. Quando o paciente traz uma situação dessa, a gente procura detalhar, né? Como eu descrevi, estava deitada na cama, 8 horas da noite, 8 horas PM, em casa. Pensamento, não vou passar na prova. Emoção, triste. A gente sempre pergunta, qual é a emoção? Triste, tá. De 0 a 10, quanto? 10. Apareceu alguma outra emoção? A pessoa pode dizer uma outra emoção, sei lá, que cabe aqui. Insegurança. De 0 a 10, quanto? 10, tá. Qual foi o comportamento dela? Continuou deitada. Por que essa técnica é tão importante em terapia? Porque a gente começa a mostrar para o paciente como é que funciona, como é que é o funcionamento psíquico dele. Ele começa a perceber que, nas situações, ele dá uma atenção muito grande para o que ele pensa e acaba se comportando de acordo com aquele pensamento. Quando a gente pensa, isso aqui, quando a gente dá atenção para o que a gente pensa, nem sempre o pensamento é uma verdade, né? Eu até brinco com os pacientes, se o seu pensamento é uma verdade, então pensa agora que a sua terapeuta vai ganhar na loteria. Se isso fosse uma verdade, se o teu pensamento tem tanta força, então eu vou ganhar na loteria. Então a gente tem que sempre mostrar para o paciente que isso é a estrutura, mas que a gente tem como trazer outras possibilidades, outras ideias para confrontar esse pensamento. Ele não é verdade absoluta o tempo todo. Na maioria das vezes, a gente tem como contestar, a gente precisa contestar esse pensamento. Por exemplo, né, a gente pergunta para o paciente, o que a gente poderia trazer para contestar esse pensamento? Né? Qual a evidência que a gente poderia trazer para contestar esse pensamento? Por exemplo, você estudou o dia inteiro. Isso pode ser uma evidência. O dia todo. Você está só descansando agora. Se isso aqui não aconteceu, vamos pensar que isso aqui dentro do contexto que a pessoa tenha estudado. A tristeza dela quanto fica? Certamente vai diminuir, a insegurança vai diminuir e talvez o comportamento, ela pode até continuar deitada, mas as emoções elas vão regular. Vamos supor que ela não tenha estudado, tá? Eu não estudei, eu vou rodar nessa prova. O que de pior pode acontecer? Eu repetir, tá? Se eu repetir, o quão ruim isso é? Eu vou ter que pagar de novo, eu vou ter que me dedicar de novo. Mas por que eu não estudei? Porque eu trabalhei o dia todo, porque eu tive
porque eu tive que cuidar do meu irmão, porque eu tenho que encontrar algo que conteste isso, porque isso pode ser uma verdade? Pode, eu vou me ferrar na prova porque eu não estudei, mas eu tenho que contestar com evidências. Se eu não estudei porque eu tive outra coisa para fazer, ok, eu vou ter que lidar com isso. Se eu não estudei porque eu fiquei o dia inteiro na cama, eu vou ter que lidar com isso também. Então a gente tem que contestar esse pensamento do quão verdade ele é. Porque eu ficar triste porque eu vou repetir a prova, não é ruim, a emoção cabe. Agora eu não posso ficar triste a semana inteira, eu não posso ficar ruminando isso. O RPD é uma técnica que a gente mostra para o paciente para ele começar a treinar e confrontar esse pensamento automático para que ele não fique ruminativo. Porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro em círculo com aquele pensamento. Eu não consegui, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Quando na verdade ele pode romper esse ciclo. Ele pode parar e estudar 1 hora, por exemplo. Eu não estudei o suficiente, mas eu estudei. Eu vou para a prova, se der, ok. Se não der, eu vou lidar com isso. Eu trouxe um pouco disso, né, dessas informações para vocês hoje. Eu sei que é um conteúdo mais técnico, mas também para paciente. O pensamento alternativo, ele favorece a autorregulação da emoção, tá? A gente em terapia cognitiva diz que tem formas da gente autorregular a emoção, seja com o pensamento alternativo, confrontando o pensamento automático, seja na mudança do comportamento. Às vezes eu não vou conseguir confrontar o meu pensamento, mas eu posso agir de outro jeito. Eu tô lá triste porque eu vou repetir a prova. Mas ao invés de eu ficar deitado na cama, eu posso ligar para uma amiga que eu gosto para conversar. Eu posso perguntar para minha mãe o que ela acha que eu posso fazer para melhorar. Eu posso ligar para alguém que eu gosto, ou eu posso jogar alguma coisa que me atraia. Eu posso distrair. E aí eu regular essa emoção. E aí eu estou mudando o meu comportamento para regular a minha emoção. Eu não estou disfarçando, eu estou regulando. Vai resolver eu ficar triste agora? Eu vou resolver o problema da prova agora? Não, então eu posso regular essa emoção. Eu sou Rose Guedes, vim aqui falar para você sobre esse assunto hoje. Se inscreva no canal e dê sugestões.